Caros ouvintes, um novo dia e uma nova história para contar. Hoje vou contar-vos uma história que me interessa. Ouçam e escrevam o que pensam sobre esta situação. Estou interessado nas vossas opiniões. Eu nunca imaginei que minha vida seria como uma thread do Reddit, cheia de reviravoltas, julgamentos e um karma ironicamente sombrio. Mas aqui estou, desabafando, porque quem mais acreditaria? Tudo começou quando Jake e eu chegamos à famosa coceira dos 7 anos. Éramos os namoradinhos do ensino médio que se tornaram um sonho suburbano. 2 filhos, um labrador e um financiamento imobiliário. Mas o romance? Estava desvanecendo mais rápido que perfume barato. Uma noite, deitada em nossa cama do IKEA, as palavras simplesmente se derramaram de mim. Jake, e se a gente abrisse nosso casamento? Sabe, para apimentar as coisas. Seus olhos, geralmente tão calorosos, se transformaram em fendas calculistas. Você está falando sério, Mel? Mortalmente sério. E assim fizemos. Regras foram estabelecidas. Sem se apaixonar. Sem amigos em comum. Somente seguro. Foi minha ideia, mas o Jake e ele entrou nisso como um peixe na água. Jake, não estou dizendo que é uma coisa para sempre. Apenas um experimento. Para nos encontrarmos de novo, eu sussurrei, meu coração batendo contra as costelas. Ele ficou lá, o peito subindo e descendo sob as sombras da lua que dançavam através de nossas cortinas. O silêncio esticado entre nós como uma corda bamba. Então, finalmente, ele se virou para me encarar, sua expressão indecifrável. Mel, você realmente acha e você realmente acredita que isso vai nos salvar? Sua voz era uma mistura de curiosidade e medo. Eu não sei, Jake. Mas você não sente? A distância crescendo entre nós? Somos como colegas de quarto, não amantes. Precisamos de algo para nos chocar de volta à vida. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo desalinhado. Certo. Mas vamos estabelecer regras claras. E no momento em que um de nós quiser parar, paramos. Sem perguntas. Um acordo se assentou em meu estômago como uma pedra. Eu estava aliviada ou aterrorizada? Talvez ambos. As próximas semanas foram um borrão de segredos sussurrados e olhares furtivos em nossos celulares. Conheci Tony. Jake começou a chegar tarde em casa, e nossa casa zumbia com uma corrente subjacente de algo como excitação, ou talvez fosse apenas medo disfarçado. Então veio a noite em que tudo mudou. Voltei para casa depois de um dos meus encontros secretos com Tony para encontrar Jake me esperando. O ar estava espesso com tensão, seus olhos me escaneando como se eu fosse um enigma a ser resolvido. Mel, precisamos conversar. Meu coração congelou. Conversar? Sobre o quê? Ele andava de um lado para o outro, depois parou abruptamente, enfrentando-me. Esse acordo. Não é o que eu esperava. Não é. Está nos mudando, Mel. Eu podia ouvir a acusação em sua voz, mal disfarçada. Nos mudando, ou mudando você. Ele debochou. Você se viu, Mel. Andando às escondidas, chegando tarde em casa. Quem você é, afinal? Senti uma onda quente de raiva. Pelo menos estou tentando ser honesta aqui. Você é quem está se tornando alguém que não reconheço. O que é esse novo guarda-roupa e essa academia o tempo todo? E quem é Clara que não para de te mandar mensagens? O rosto de Jake tomou uma tonalidade cinzenta de culpa. Isso não é. Ela é apenas uma amiga do trabalho. Nada como o seu. Tony. Cada palavra doía, gotejando com desprezo e algo mais, ciúme. Minha cabeça girava. O quarto de repente pequeno demais. Nossos problemas grandes demais. Talvez isso tenha sido um erro, eu sussurrei, uma lágrima escapando apesar da minha resolução. Não, Mel. Podemos fazer isso dar certo. Mas precisamos ser honestos um com o outro. Sem mais segredos, tá bom? Eu concordei, sentindo um abismo de palavras não ditas se abrindo entre nós. Mas as engoli. Tá bom, sem mais segredos. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, eu sabia que era uma mentira. Segredos eram como ervas daninhas, brotando mesmo quando você pensa que já limpou todos. E nosso jardim estava infestado.
A noite terminou com um abraço vazio, cada um de nós perdido em sua própria tempestade de pensamentos. As sementes de desconfiança e arrependimento foram plantadas, mas eu mal sabia que a colheita seria mais amarga do que eu jamais poderia imaginar. Eu deveria ter notado os sinais quando Jake transformou-se de um ursinho de pelúcia carinhoso em um alfapo obcecado por academia e embebido em colônia. Minha aventura começou e terminou com Tony, um contador com olhos tristes e um sorriso que prometia problemas. Foi divertido, no início. Mas então veio a ligação do médico. Melanie, os resultados dos seus exames chegaram. Receio que seja uma DST. Senti o chão se abrir sob meus pés. Como pude ser tão estúpida? Encarar o Jake foi pior que o diagnóstico. O olhar de nojo nos olhos dele cortou minha alma. Você colocou tudo em risco, Mel. Não posso acreditar nisso. Suas palavras eram mais frias que o tom clínico do médico. Mas o que doía era a hipocrisia dele. Eu sabia sobre as mulheres, as noites fora. Mas fiquei quieta, pensando tola que o amor era sobre sacrifícios e silêncio. As semanas seguintes foram como caminhar por uma névoa. As transformações do Jake tornaram-se mais pronunciadas. Seu guarda-roupa casual foi substituído por camisetas justas e jeans de grife. Seus treinos na academia passaram a ser compromissos de 2 vezes por dia. E então havia as ligações telefônicas, sussurros que ele achava que eu não podia ouvir. Não estou jogando jogos, Clara. É complicado, ele sibilou no telefone uma noite, de costas, sem saber que eu estava congelada atrás da esquina do corredor. Uma noite, eu o confrontei enquanto ele se preparava para outra saída. Sua colônia era sufocante, seu comportamento mais defensivo do que nunca. Jake, o que está acontecendo conosco? Em quem você está se transformando? Eu exigi, minha voz uma mistura de raiva e desespero. Ele se virou, olhos ardendo. Eu deveria estar perguntando a mesma coisa, Mel. Foi você quem começou isso, lembra? Você quis abrir as coisas. Suas palavras doíam, mas antes que eu pudesse responder, a campainha tocou, cortando nossa confrontação. Parado à porta estava Tony, com os olhos arregalados, segurando seu telefone como se fosse uma bandeira branca. Mel, precisamos conversar. Agora. Os olhos de Jake passavam de Tony para mim, percebendo. Ele é. Tony ignorou Jake, focando em mim. É urgente, Mel. Jake riu amargamente. Vai lá, resolva seu negócio urgente. Parece que é só nisso que você é boa ultimamente. Com o coração pesado, eu saí, deixando Jake fervendo com raiva e traição. O que é, Tony? O que é tão urgente? Eu perguntei, temendo o pior. O rosto de Tony estava grave. Eu fiz um check-up, Mel. E fui diagnosticado com uma DST. Você precisa se testar também. O mundo inclinou-se sob meus pés. A vergonha, o medo, era esmagador. Meu Deus, Tony. Como isso aconteceu? Ele deu de ombros, impotente. Não sei. Sinto muito, Mel. De verdade. Eu concordei, entorpecida, minha mente acelerada. Como eu diria ao Jake? Como poderia encarar meus filhos, meus amigos, meu próprio reflexo? Voltando para dentro, a fúria de Jake havia se acalmado em algo mais frio, mais perigoso. Problemas no paraíso? Ele perguntou, sua voz pingando sarcasmo. Jake, precisamos conversar. É sério. Seu rosto endureceu enquanto eu explicava. O mundo que eu conhecia, a vida que eu tinha, desmoronou ao meu redor naqueles momentos. A reação de Jake foi um coquetel de incredulidade, nojo e raiva. Você trouxe essa sujeira para nossa casa, Mel. Como você pôde ser tão imprudente? Suas palavras sentiam-se como tapas, cada uma deixando uma marca em minha alma. Eu não quis que isso acontecesse, Jake. Eu vou consertar. Eu vou acertar as coisas. Mas mesmo enquanto eu dizia isso, eu sabia que algumas coisas não podiam ser consertadas. Não realmente. Os dias seguintes foram um borrão. A visita ao médico, as palavras clínicas e frias, resultado positivo do teste, ecoavam em meus ouvidos. O tratamento era simples, mas a cura era tudo, menos isso.
Jake mudou-se para o quarto de hóspedes, falando comigo apenas por mensagens de texto, breves e cortantes. Vamos dizer às crianças que precisamos de um tempo, suas mensagens liam, como comandos de um general distante. O segredo da minha doença e do nosso casamento desmoronando permaneceu assim, um segredo. Eu usava mangas compridas para esconder o hematoma da quarta, óculos de sol para esconder as lágrimas e um sorriso para esconder a vergonha. Mas segredos têm um jeito de vir à tona, especialmente em uma cidade onde a fofoca se espalha mais rápido que um incêndio florestal. E como eu logo descobriria, as chamas estavam apenas começando. A notícia se espalhou como fogo em palha. Parece que discrição não é um forte no subúrbio. Jake deu entrada no divórcio, fazendo o papel de herói ferido. Eu era a pária da cidade, a mulher que colocou sua família perfeita em risco. As crianças, Lucy e Dan, não conseguiam entender por que mamãe e papai não estavam conversando, por que papai estava morando com a tia Clara agora, a amiga de trabalho dele. Busquei consolo em fóruns online. Postei minha história no Reddit, buscando um pingo de simpatia ou compreensão. Mas a internet é uma espada de dois gumes. Os comentários iam de apoio até extremamente cruéis. Você merece tudo o que está acontecendo. A karma é uma vadia. Eu chorava, sozinha. A única luz no quarto escuro era o brilho da tela. Rumores sobre nossa situação circulavam pela cidade como um furacão. Sussurros abafados no supermercado, dedos apontados nas reuniões escolares. Nossa vida outrora perfeita se tornou o mais recente escândalo suburbano. Uma tarde, ao buscar Lucy e Dan na escola, ouvi um grupo de mães. Lá está a Mel. Coitados dos filhos, tendo uma mãe daquelas. Uma delas cochichou, não suficientemente baixo. Lágrimas ardiam nos meus olhos, mas eu as segurei. As crianças não podiam me ver desabar. Não aqui. Não agora. A transformação de Jake estava completa. O homem com quem me casei havia desaparecido, substituído por um estranho com um olhar frio e duro. Ele entrou com o pedido de divórcio, citando minha infidelidade e a DST como razões. Os papéis eram pesados em minhas mãos, cada palavra um peso na minha alma. À noite, eu vasculhava fóruns na internet e o Reddit, buscando o conforto de estranhos. Digitando minha história, hesitei antes de clicar em postar. As respostas foram imediatas e mistas. Você conseguiu o que mereceu. Brincou de jogos estúpidos, ganhou prêmios estúpidos. Ainda não é tarde para virar as coisas. Foque em você e nos seus filhos. As palavras, duras e gentis, se fundiam em um caos de julgamento e conselhos. Fechei meu laptop, sentindo-me mais sozinha do que nunca. A transformação de Jake em macho alfa estava completa quando ele começou a desfilar sua nova namorada, Clara, pela cidade. Foi um tapa na minha cara, uma declaração pública de que ele havia seguido em frente. Nosso processo de divórcio era um campo de batalha. Jake lutava pela custódia total, me pintando como uma esposa instável e infiel. Eu sentava no tribunal, suas palavras cortando mais fundo que qualquer argumento de advogado. Vossa Excelência, ela não apenas traiu nossa família, mas colocou nossa saúde em risco. Eu não sei quem ela é mais. As palavras dele ecoavam na minha mente. Eu também não me reconhecia mais. Quebrada, envergonhada e sozinha. Mas o golpe mais forte veio no dia em que voltei do tribunal e encontrei as crianças desaparecidas. Desesperada, liguei para Jake. Onde estão Lucy e Dan? O que você fez? Calma, Mel. Eles estão comigo. Estou entrando com uma ordem de custódia emergencial. Depois do que você fez, você tem sorte de ter qualquer direito. Desliguei o telefone, um grito rasgando meu silêncio. A casa, outrora cheia de risadas e vida, ecoava com o fantasma de uma família que não existia mais. As noites eram as mais difíceis. O silêncio era sufocante, preenchido com memórias e arrependimentos. Eu olhava as fotos antigas, traçando as linhas do rosto de Jake, me perguntando onde tudo deu errado. Mas a vida tinha mais bolas curvas para lançar. Uma noite, uma batida vieram à porta, aguda e insistente. Lá estava Clara, com os olhos vermelhos e o rosto marcado pela preocupação. Mel, eu preciso falar com você. É sobre o Jake. Hesitei, depois dei passagem. Ela entrou,
Seu perfume um lembrete gritante do abismo entre minha vida passada e presente. Ele e o Jake mudou. Eu não posso mais ficar com ele. Ele se tornou possessivo, controlador. Estou com medo, Mel. A confissão dela me abalou. Jake, o homem que um dia conheci, agora era um estranho para nós duas. A história da nossa vida desmoronando havia tomado outro rumo sombrio. A fachada de macho alfa de Jake estava rachando, revelando um homem desesperado e inseguro por baixo. Mas conforme Clara saía, uma nova resolução se formava dentro de mim. Minha história não tinha acabado. Ainda não. E com cada dia que passava, com cada desafio, eu começava a encontrar pedaços da antiga Mel. Mas ela era diferente agora, mais forte, forjada nos fogos da traição e da dor. A batalha pelos meus filhos, pela minha dignidade, estava apenas começando. Eu me perdi. Perdida em uma névoa de autocomiseração e vinho. Mas foi nessa escuridão que encontrei clareza. Um antigo comentário no Reddit chamou minha atenção uma noite. Não se afogue em um copo d'água. Aprenda a nadar. Era hora de nadar. Comecei a terapia, trabalhei em mim mesma. As crianças precisavam de mim, e eu não seria uma vítima aos olhos delas. Lutei por eles. No tribunal, na vida. A DST era curável. Meu coração partido, se isso estava demorando mais. Jake? Ele se tornou uma casca do homem que eu amei. Sua fase alfa o deixou assim que a novidade do divórcio passou. Claro, deixou, citando seu obsessivismo e negligência. Ironia. Ela é uma amante severa. Dias se transformaram em semanas, e a luta pelos meus filhos se tornou o centro da minha existência. Documentos legais, datas de tribunal e reuniões intermináveis com meu advogado preenchiam o vazio deixado pela ausência da minha família. Mas através de tudo isso, uma transformação estava acontecendo dentro de mim. A mulher incerta e cheia de culpa se foi. No lugar dela, alguém mais feroz, resiliente. Uma noite, meu telefone vibraram com um número que eu não reconheci. Hesitante, atendi. Mel, é o Tony. Precisamos conversar. Meu coração disparou. Tony? Eu? O que é? Podemos nos encontrar? Tem algo sobre o Jake e algo que você precisa saber. A curiosidade e um toque de medo me levaram a concordar em encontrá-lo em um café tranquilo na manhã seguinte. O Tony que se sentou à minha frente no dia seguinte era uma sombra do homem confiante que eu conheci. Ele parecia desgastado, seus olhos turvos com preocupação. Mel, eu fiz algo terrível, ele começou, sua voz tremendo. Depois que você me contou sobre a DST, sobre seu casamento desmoronando, eu estava com raiva. Raiva de mim, de você, mas principalmente do Jake. Eu senti um arrepio. O que você fez, Tony? Eu hackeei o e-mail do Jake. Pensei que talvez houvesse algo para te ajudar na batalha pela custódia. Mas o que eu encontrei? Ele deslizou seu telefone pela mesa, uma série de e-mails abertos. Enquanto eu lia, o sangue fugia do meu rosto. E-mails entre Jake e uma conta desconhecida, discutindo planos para sabotar nosso casamento, mesmo antes da relação aberta. Conversas cheias de veneno e conspiração. Tony, isso muda tudo. Eu senti um coquetel de emoções, vindicação, raiva, incredulidade. Mas também havia medo. Que tipo de homem Jake havia se tornado? E o que ele faria a seguir? Corri para o meu advogado, mostrando-lhe os e-mails. Seus olhos se arregalaram enquanto lia. Mel, é isso. Isso é a alavanca que precisamos para virar o caso. O tribunal zumbia com antecipação no dia em que apresentamos os e-mails. O rosto de Jake, antes arrogante e confiante, desabou. Seu advogado se atrapalhou, mas o estrago estava feito. O martelo do juiz foi como um coro de anjos, me concedendo a custódia total, a casa, tudo. Mas a vitória se sentia vazia. Ao voltar para casa, o vazio ecoava mais alto do que nunca. Meus filhos estavam voltando, mas a batalha havia cobrado seu preço. Alguns dias depois, a campainha tocou. Lá estava Jake, parecendo pequeno e derrotado. Mel, posso entrar? Eu hesitei, depois dei passagem. Ele entrou, um fantasma do homem que ele já foi. Eu sinto muito,
Mel. Por tudo. Eu me perdi, me envolvi em. Nem sei em que. Você pode me perdoar? Seu pedido de desculpas foi um bálsamo, mas as feridas eram profundas. Eu não sei, Jake. Mas obrigada por se desculpar. Quando ele saiu, eu senti um capítulo se fechar. Mas não havia um final triunfante, nenhuma alegria em sua derrota. Apenas um cansaço profundo e um vislumbre de esperança para um novo começo. Sentei-me naquela noite, olhando para os espaços vazios da minha casa, o silêncio um companheiro familiar. Minha página no Reddit ainda estava aberta, cheia de histórias de traição, dor e resiliência. Digitando uma nova postagem, comecei, foi uma jornada de dor, mas também de crescimento. Não sou mais a mesma pessoa que era, e talvez isso seja algo bom. Eu pausei, pensando nos meus filhos, no futuro, na mulher que eu me tornei. Às vezes a vida te joga nas profundezas, mas talvez, só talvez, seja onde você encontra sua verdadeira força. Eu cliquei em postar, o clique do botão ecoando na sala silenciosa. Amanhã era um novo dia, e eu estava pronta para enfrentá-lo, um passo de cada vez. A vida tem uma maneira engraçada de ensinar lições. 2 anos depois, estou mais forte, saudável e mais eu do que jamais estive. As crianças estão prosperando, dividindo o tempo entre nós. E o Jake? O karma não havia esquecido dele. Ele apareceu numa noite, mais magro, mais velho. Mel, me desculpe. Eu fui um tolo, perdido nas minhas próprias inseguranças. Podemos tentar de novo? Olhando em seus olhos, vi os restos do meu primeiro amor, mas as brasas haviam esfriado. Jake, nós dois mudamos. Eu te perdoo, mas é hora de nós dois seguirmos em frente de vez. Ele assentiu, com lágrimas nos olhos, e se afastou. Voltei para minha casa aconchegante e caótica, com um sorriso no rosto. Minha história não era mais um fio de discussão no Reddit. Era minha, sim perfeita, real e cheia de lições aprendidas da maneira mais difícil. A vida, pós-divórcio e escândalo, estabeleceu-se em um novo tipo de normalidade. As crianças voltaram, preenchendo a casa com suas risadas e conversas, curando feridas que eu não sabia que tinha. Comecei a trabalhar novamente, focando em pequenos projetos pessoais que me traziam alegria. Os cochichos da comunidade se desvaneceram, substituídos por acenos de respeito e sorrisos ocasionais e tímidos. Mas o karma não tinha terminado ainda. Numa noite de outono fresca, enquanto eu arrumava o jardim, uma figura familiar apareceu no portão. Clara. Ela parecia diferente, mais contida, menos a personagem vivaz que uma vez cativou Jake. Mel, podemos conversar? Ela perguntou, com um tremor na voz. Eu a conduzi até a varanda, curiosidade misturada com antigas reservas. Eu não tenho certeza de como dizer isso. Fui diagnosticada com um tipo agressivo de câncer? Não tenho muitas pessoas. Eu me lembrei de como você foi gentil, apesar de tudo. Sua revelação me atingiu como uma onda. Apesar dos nossos passados emaranhados, meu coração doeu por ela. Clara, eu sinto muito. Como posso ajudar? Ela sorriu, com lágrimas brilhando em seus olhos. Apenas, e talvez uma amiga? Alguém para conversar? À medida que os dias se transformaram em semanas, Clara e eu formamos um vínculo improvável. Através do tratamento dela, eu estava lá, apoiando-a, rindo e chorando com ela. Na luta dela, encontrei uma força e compaixão que eu não sabia que tinha. Um dia, enquanto Clara descansava no meu sofá, alguém bateu à porta. Era Jake, hesitante e parecendo mais velho do que seus anos. Mel, eu soube sobre a Clara. Como ela está? Sua preocupação parecia genuína, agitando uma mistura de velhas emoções em mim. Ela está lutando, Jake. Assim como todos nós. Nossa conversa foi breve, estranha, mas civil. Quando ele se virou para ir embora, ele pausou. Mel, eu tenho pensado muito. Sobre nós, sobre tudo. Eu mudei, ou estou tentando. Sei que não posso desfazer o passado, mas espero. Talvez um dia, possamos ser amigos. Pelas crianças. Eu assenti, o gesto mais para o passado do que para o futuro. Talvez, Jake.
O tempo dirá. Quando a porta se fechou atrás dele, senti um peso se levantar ligeiramente. O perdão ainda não estava lá, mas talvez o entendimento começasse a brotar. Semanas depois, a saúde de Clara piorou. Segurando a mão dela no hospital, observando seu sorriso corajoso e cansado, fui atingida pela impermanência e imprevisibilidade da vida. Mel, você foi meu anjo, ela sussurrou fracamente. Não, Clara. Você foi a minha. Você me ensinou sobre perdão, sobre seguir em frente apesar da dor. À medida que ela se foi, uma parte da minha antiga raiva e amargura foi com ela. Em seu lugar, um profundo sentimento de paz cresceu, um testemunho da nossa jornada compartilhada. A vida continuou, com seus altos e baixos. As crianças cresceram, prosperando em um lar cheio de amor e sabedoria recém-descoberta. Meu blog se transformou em uma rede de apoio para outros enfrentando provações semelhantes, minha história um farol para almas perdidas buscando luz. Numa noite, sentada na minha varanda, refleti sobre as reviravoltas da minha vida. O karma jogou suas cartas, às vezes cruelmente, às vezes com uma gentileza surpreendente. Comecei a digitar uma nova postagem, a tela brilhando suavemente no crepúsculo. A vida é um tecido de eventos e emoções, cada fio uma história de dor ou alegria. Nesta jornada, aprendi que o karma não é apenas sobre retribuição, é sobre as lições que aprendemos, o perdão que concedemos e o amor que descobrimos ao longo do caminho. Eu pausei, um sorriso desenhando meus lábios. A história de Mel, Jake, Clara e até Tony ainda estava sendo escrita, cada capítulo uma promessa de esperança, força e renovação. Eu cliquei em postar, o clique ecoando na noite. No mundo da minha história, não havia finais arrumados, nenhuma conclusão final. Apenas o desdobramento contínuo da vida, em toda a sua desordenada e bela glória.